Bom dia, eu sou o Thiago Rodrigues Modesto, da turma de terça-feira da prática de eletromagnetismo do professor Gerardo. Os tópicos que eu vou falar aqui sobre é sobre o experimento 4, vai ser a simulação de um gerador elétrico de 8 bobinas, vai ser a geração de um gráfico de corrente induzida pelo tempo, a construção e simulação de um sistema de indutância mútua e as conclusões sobre os procedimentos experimentais. Também vou falar sobre a teoria. Sobre a teoria, a gente tem aqui a indução eletromagnética, que ela vai ocorrer quando tiver uma variação no sentido, na direção ou na magnitude de um campo magnético nas proximidades de um condutor elétrico. E isso vai ocasionar uma força eletromotriz induzida nas bobinas. A lei de Faraday-Lenz ela vai explicar que quando uma bobina está inserida em uma região de campo magnético ou entre os polos magnéticos de um ímã, essa bobina ela vai ser atravessada por várias linhas de campo, várias linhas de indução, e assim vai proporcionar uma linha de campo. Se a quantidade de linhas de indução alterar, uma corrente elétrica surge na bobina e dá origem ao campo magnético. A lei de Faraday ela estabelece que a variação do fluxo magnético através de um circuito induz a força eletromotriz, o que vai resultar numa corrente elétrica induzida no circuito, como a gente pode ver aqui pela fórmula que a lei de Faraday vai estabelecer. A força eletromotriz ela vai ser dada em volts, que é a mesma unidade da DDP e etc. O que é um gerador? Primeiro eu falo sobre a diferença de um gerador e um motor elétrico. Essa principal diferença vai ser que no processo de conversão de energia. Então, o motor ele vai transformar a energia elétrica em mecânica, e o gerador ele vai transformar a energia mecânica em elétrica. O gerador ele vai ser responsável por fornecer energia às cargas conectadas a um condutor, o que vai induzir o movimento para preservar diferente potencial entre os dois pontos arbitrários ao longo do condutor. O que é um motor elétrico síncrono? É um motor com corrente alternada, que a velocidade de rotação é proporcional à frequência da sua alimentação. Então, nesse caso, o motor ele é constituído por um eletroímã e a potência reativa ou consumida é controlada pelo circuito que alimenta o rotor, que é um circuito de excitação da máquina. Dessa forma, esses motores vão atuar tanto como um dispositivo que absorve a potência reativa, como um dispositivo que fornece a potência reativa. Esse controle de potência ativa, reativa, de potência ativa consumida, é feito pelo controle da potência mecânica entregue ou consumida pelo eixo do motor. E agora aqui para finalizar, falar sobre a indutância mútua. O que é a indutância mútua? É um circuito projetado para induzir uma corrente em um outro circuito. Assim, vai estabelecer uma interação entre os fluxos magnéticos entre essas duas bobinas que estão próximas. A indutância mútua desse sistema ela depende exclusivamente da geometria do circuito. Então depende muito de quantas espiras, o número de voltas das espiras, qual é a geometria, se é um quadrado, se é um círculo, e a área de seção transversal. Então, quando uma corrente da bobina X varia, vai alterar a força eletromotriz da bobina Y. Uma vez que esse fluxo magnético que está ali na bobina Y, o fluxo magnético é estabelecido na bobina Y e vai resultar na geração de uma corrente não nula na bobina Y, criando, por sua vez, um campo magnético que influencia a bobina X. Que esse foi o exemplo, né? Duas bobinas. Agora vou mostrar aqui como é que foi feita a simulação. Então, dando continuidade aqui à simulação, eu comecei fazendo um retângulo, depois eu rotei ele para ser do mesmo tamanho, e dei unite nos dois. Agora eu vou fazer minhas bobinas. Vou fazer elas aqui. Opa. Fazer minhas bobinas e como eu sou do grupo C, eu vou fazer 8 bobinas. Rotacionar as 8. Vou dar um intersect aqui para minha borda. Pronto, e criar agora mais 2 círculos. Um aqui assim, um maior. Pronto. Agora, vou mudar aqui meu solution type para transiente. Vou pegar minhas bobinas. Mudar o nome. Bobinas.
adicionar o material delas, que vai ser o cobre. Pronto. Aqui. E pro meu retângulo eu vou colocar, vou chamar ele de rotor, e vou adicionar o material dele, que vai ser cônico 9. Pronto. Meus círculos maior, eu vou diminuir a opacidade dele, mudar a cor, só para ficar mais fácil da gente ver. Pronto. Mudei a cor e a opacidade. E agora eu vou criar um projeto 3D. Pronto. O projeto 3D criado. E agora eu vou mudar meu Solution Type novamente aqui para transiente. E prossigo. Então, aqui dando continuidade, uma parte que eu esqueci de fazer, que é na solução 2D ainda, é colocar aqui meus limites. Então, boundary balloon. Ok? Agora sim eu posso ir no 3D. Mudei já o Solution Type. Eu vou colocar aqui este círculo para girar. Opa. Rotation, aqui, agora sim. 360 graus por segundo. Pronto, agora ele vai rodar. As bobinas eu vou colocar o efeito nelas, em todas. Pronto, dá o OK. E agora fazer meu setup de análise. Ele vai parar em 1 segundo. 0.1 vai ser o time step. Vai começar em 0, vai parar em 1 e o step size vai ser 0.1. Pronto. Agora é só simular e eu volto agora quando rodar aqui o programa, eu volto melhor com os resultados. Pronto, aqui dando quantidade, rodou agora o meu setup de análise. Eu mudei a cor, achei que estava melhor de enxergar desse jeito. Coloquei aqui o meu campo magnético, o vetor do meu campo magnético. E agora, colocar vetor magnético em si. Esse aqui são as minhas linhas de campo e esse é o vetor magnético. Agora, continuando, eu vou apagar aqui a magnitude do campo magnético para fazer do vetor primeiro. Eu vou fazer uma simulação do vetor campo magnético. Vou dar aqui um animate. Primeiro eu vou dar uma mexida aqui, mexer no map size, vou baixar um pouquinho. Assim acho que está legal de conseguir enxergar. Ok. E vou fazer agora uma animação do campo magnético, dos vetores do campo magnético, para a gente conseguir ver. Demorou um pouquinho. Que como são 8 bobinas, tem bastante linhas de campo aqui também, bastante vetores. Aqui. Aqui a gente tem a nossa animação do nosso rotor girando. E a gente pode ver os efeitos que ele causa no vetor do campo magnético. Agora eu vou colocar aqui, os vetores das bobinas em cima. Os vetores das bobinas. Para a gente ver como que a aproximação do rotor dela vai mexer com esse campo magnético. Okay, eu vou apagar aqui o vetor. A gente está vendo que esse, deixa eu aumentar aqui a nossa escala.
vai ficar olhando aqui essa bobina e a gente vai ver como que o vetor do campo magnético dela vai ser influenciado pela aproximação do rotor. Aqui. Como pode ver, enquanto a bobina, o rotor, ele vai chegar perto da bobina, o campo magnético dela, o vetor aqui no campo magnético, ele aumenta muito. Então se eu parar, ele está mais perto dali de cima, dessa aqui, e a gente pode ver que a intensidade desse vetor aqui está muito maior, muito grande, muito maior do que desses aqui de baixo, que o rotor não está apontando para eles. Agora, por último, desse experimento, antes de a gente partir para o próximo, eu vou colocar aqui a magnitude do campo magnético, fazer uma animação também, para a gente ver como é que está ficando. Opa, das bobinas não, do nosso rotor. Aqui. Pronto. Fazer a animação também, para mostrar como ele muda conforme o tempo. Aqui. Então essa é a nossa animação do campo magnético, da intensidade do campo magnético no rotor, enquanto ele gira. A gente pode ver aqui o tempo passando, girando os 360 graus por segundo. É isso, vamos então para a próxima simulação. Então, dando continuidade aqui ao segundo experimento, eu criei aqui um modelo 3D e eu vou desenhar entre aspas, já tem um modelo pronto aqui no Maxwell do desenho que a gente vai usar. E ele vai ser o seguinte, esse aqui, SciSlab, Segmented Helix, Polygon Helix. Fazendo isso, aqui, colocando Polygon Helix, eu coloquei aqui o raio, né? Coloquei o raio e o número de voltas. Agora eu vou fazer a segunda, o mesmo procedimento. Fazendo essa segunda, elas não podem ficar uma dentro da outra, então elas não podem se tocar. Então o que eu vou fazer? Eu vou mover essa espira de dentro, esse polígono de dentro, para cima. Pronto, movi ele aqui. E agora chegou a parte mais chata, a hora mais chata, de desenhar os polígonos saindo dessas espiras. Então, o primeiro que eu vou fazer aqui eu vou criar uma linha saindo aqui dessa... Eu já fiz, porque senão, se eu fosse fazer aqui no vídeo ia demorar muito. Crio uma linha saindo daqui Opa. Deixa eu até... Criar essa linha saindo e indo para frente. Logo após, eu vou vir aqui no Create Polyline. Cadê? Deixa eu só... Aqui. No Create Polyline e vou colocar para ele virar um retângulo. Aqui, ó. Desse jeito aqui. Vou mudar, colocar Type Retângulo, colocar o diâmetro 1 e a altura 1. E vou mudar as coordenadas também dessas nossas linhas. E agora eu vou fazer para as quatro. Eu fiz o mesmo procedimento para as quatro. Aqui eu ajeitando a linha certinho. Ajeitando para você ver como é um processo muito demorado. Essa última que foi que deu mais trabalho. Pronto. Estou aqui com as minhas quatro... Opa. Com as quatro linhas saindo... Isso aqui. Com as quatro linhas saindo do polígono, todas certinhas, todas nas coordenadas certas. E todos viraram também um retângulo. Então, aqui dando continuidade, eu vou pegar aqui o primeiro polígono. Opa, esse e esse aqui de baixo não, esse aqui. Vou dar um Unite. Pronto, todos viram um só. O terceiro, o quarto e o primeiro polígono, esse aqui, nosso primeiro helix. Vou dar um Unite. Pronto, agora que eu dei esses Unites, eu vou mudar aqui a propriedade, não vai ser mais vácuo, vai ser cobre.
Agora eles são feitos de cobre. Vou mudar a cor deles. Vou mudar aqui a cor deles. Colocar esse laranja para esse polígono. E o mesmo laranja para esse polígono. Pronto. Mudei a cor deles. Agora eu vou colocar... Eu vou fazer uma região em volta disso tudo. Vou colocar aqui 2, 2, 2, 2 para cobrir toda a nossa simulação. Vou aqui na região, eu vou mudar a cor, né? Colocar um azul, aumentar a opacidade para a gente conseguir ver por baixo e colocar o material dela, da nossa região, vai ser o ar. Vou preencher ela toda com ar. Agora, continuando, tem que colocar aqui a corrente elétrica para entrar nas bobinas, entrar e sair nas bobinas. Eu coloquei aqui para selecionar as faces. Então, nessa primeira, como a gente vai poder ver aqui, essa primeira ela vai entrar. Então, deixa eu colocar aqui, excitation, corrente 5 A entrando. Na próxima vai ser saindo. Corrente 5 A, aqui, swap direction, vai sair. Na de baixo vai sair também. Na outra, na última, vai entrar. Então, validar os dados. Criar análise de setup, perdão, tinha esquecido aqui. Criar o setup de análise e simular tudo. Então, dando continuidade aqui, eu refiz todo o experimento porque estava dando um problema e eu gravei esse vídeo aqui fazendo o resto dele. Mas o problema foi simples, só eu tinha feito as linhas saindo erradas, não estão tocando. Mas aqui, como parâmetro, eu coloquei uma matriz para colocar a corrente que está entrando e saindo, que é o que eu já tinha feito, essa parte eu mantive igual, tudo. Todo o resto está igual. Aqui eu vou criar um setup de análise, que é uma das coisas que tinha dado erro na próxima, a gente pode ver que está tudo dando certo. E eu vou rodar aqui o programa. Ele demora bastante para rodar, porque está bastante pesado. Agora que rodou, eu vou aqui em resultados, eu vou criar a tabela para a gente conseguir plotar o gráfico. E eu fui seguindo aqui o passo a passo. O passo a passo que eu encontrei, tudo isso que eu fiz é o vídeo que eu gravei enquanto eu refazia tudo. Então aqui eu vou plotando, eu vou pegando os dados para colocar nessa tabela para conseguir plotar o gráfico no final que eu vou mostrar aqui. Esses aqui são os dados. Agora eu vou criar também aqui pelos parâmetros, eu vou adicionar a variável distância que tinha criado. Que, se eu não me engano, eu não mostrei essa parte, mas a variável distância foi uma para colocar a distância entre as duas bobinas, que valia 15 centímetros, 15 milímetros, se não me engano. Aqui eu vou adicionar. Pronto, vou colocar aqui os meus parâmetros. Esse aqui são os meus parâmetros, né? Ele vai variar de 4 a 30, 4 milímetros a 30 milímetros. Vou dar um OK aqui. E vou rodar o programa novamente para agora sim conseguir pegar os valores e plotar o meu gráfico. Que foi o que foi solicitado pelo professor. Pronto. Esse aqui são meus resultados, essa tabela 1. E a tabela 2 também, que vai estar ali embaixo. Pronto, tabela 1 e tabela 2. E a partir delas que eu vou plotar o gráfico, que vai ser mostrado agora. Aqui, Rectangular Plot.
Então aqui a gente pode ver o gráfico plotado e ele vai muito de acordo com o que a gente viu na teoria, que a corrente, quando uma bobina está praticamente dentro da outra, ela é praticamente nula, a corrente induzida ela não existe, e quando elas vão se aproximando, ela vai diminuindo conforme a distância. Ou quando elas vão se afastando, vai diminuindo conforme a distância. Aqui estão os vetores do campo magnético na nossa bobina. A gente pode ver que eles vão se afastando também, eles estão saindo, tem muitos vetores saindo, muitos vetores entrando. Eu vou fazer a simulação aqui para a gente ver um pouquinho melhor. E também mostrar sobre a magnitude do campo magnético. Aqui, fazer a simulação, a animação. E a gente pode ver aqui como o vetor ele se comporta. O vetor do campo magnético está se comportando com essa animação. Agora eu vou mostrar aqui a magnitude do campo eletromagnético, como é que ela vai se comportar em torno da nossa região. E aqui é como se comporta, mais perto do centro ela é maior, e é basicamente isso, não tem muito o que falar. É pequeno, é um campo magnético pequeno, mas ele vai aumentando conforme vai chegando no centro da bobina. Então é isso, esse foi o quarto experimento teórico simulado. Obrigado por terem assistido, e os resultados foram muito de acordo com o que a gente viu em sala de aula, com o que a gente viu na parte da teoria. Eu achei eles muito satisfatórios, o gráfico inclusive foi muito bom. Os resultados do motor com 8 bobinas foi também muito satisfatório, deu para aprender na prática ali, simulando como as coisas funcionam.